Estudo de número 95, Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 23 a 27. Mateus 21, 23 a 27. E hoje nós veremos então a autoridade de Cristo e a segunda crítica que os principais sacerdotes e anciãos fizeram a ele. Nós vamos vendo aí até o capítulo 25, várias vezes os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, se intercalaram ali nas críticas e na tentativa de pegar Jesus numa fala para incriminá-lo, né? Mal sabiam eles que Jesus já estava ali para se entregar, para ir para a cruz, né? Não seria necessário eles fazerem o que fizeram para levá-lo à cruz, porque ele estava ali com esse propósito. Mas eles agiram dessa forma para que assim evidenciasse a condenação deles, né? Vamos ler o texto, versículo 23 a 27, vamos juntos? Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Bem, vamos lá. Então, é importante termos em mente, aí quando nós olhamos daqui para frente até o final do capítulo 25, é importante nós termos em mente que tudo começou com a figueira que foi amaldiçoada. E nós vimos na semana passada, do versículo 18 ao versículo 22. E essa figueira, ela simbolizava, ela era uma analogia à nação de Israel. Jesus usou aquela figueira para mostrar para eles que assim como aquela figueira era cheia de folhas, frondosa, mas sem frutos, da mesma forma era a religião de Israel, era a religião especialmente desses líderes aqui, uma religião cheia de pompas, cheia de adornos, mas vazia, sem o fruto da fé. Quando Jesus veio, eles não creram nele como Messias. Então Israel era semelhante àquela figueira sem fruto, né? Aquela figueira sem fruto. O trecho, então, que nós temos aqui, que nós acabamos de ler, do versículo 23 ao versículo 27, ele introduz 3 parábolas, que nós vamos ver nas próximas semanas. Primeira parábola, a parábola dos 2 filhos, do verso 28 ao verso 32, depois a parábola dos lavradores maus, do verso 33 até o verso 46, e depois a parábola das bodas, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Então essas 3 parábolas são introduzidas com esse texto que nós lemos hoje. E nós vamos ficar somente com essa introdução aqui, para que nós possamos depois ver cada uma dessas parábolas separadamente. O correto seria a gente estudar todo esse trecho, aqui do versículo 23 até o versículo 14 do capítulo 22, de uma só vez. Mas aí a gente não teria tempo para isso. Então, é melhor a gente ter em mente que nós, nas próximas 4 semanas, nós veremos esse trecho, né, do versículo 23 até o capítulo 22, verso 14. Nós estamos vendo uma peça só que nós vamos dividi-la em 4 partes, né, em 4 semanas, ok? Então, isso posto, vamos em frente. A autoridade de Cristo e a segunda crítica dos principais sacerdotes.
O ponto central aqui no verso 23, aliás, não só no verso 23, mas em todos esses versículos aqui, o ponto central é a incredulidade dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Os anciãos do povo aqui eram os líderes compostos pelo sinédrio, que compunham o sinédrio. Eram as autoridades do povo, né? A liderança, né, mais antiga, mais idosa, né, mais experimentada. A incredulidade deles os tornara como aquela figueira, cheia de folhas, mas sem o fruto da fé. O principal fruto que deve haver no coração do crente. No coração da pessoa, aliás, só pode ser crente quem tem fé. Se não tem a fé, não é crente, né? Não havia neles o fruto da fé em seus corações. Não creram em Cristo, o Messias prometido, e que nos últimos 3 anos ali havia feito vários milagres, e dado a eles, né, dado ao povo, vários ensinamentos, revelando assim a sua identidade divina, né? Lembre-se que Messias aponta para a divindade de Jesus. Quando nós chamamos Jesus de Jesus o Cristo, a palavra Cristo é a mesma palavra de onde vem a palavra Messias, que significa o ungido, né? Então, era uma designação divina, mostrando assim a divindade de Jesus. E por não crerem em Cristo, eles então questionaram a autoridade de Jesus, né? Quando alguém questiona a autoridade de Cristo, essa pessoa está mostrando que ela não crê em Jesus. Por isso é que quando nós recebemos a Cristo, nós não recebemos apenas como Salvador, nós o recebemos também como Senhor. E não tem como alguém ser salvo se receber a Cristo apenas como Salvador. A pessoa tem que recebê-lo como Senhor. E como Senhor, eu não questiono a autoridade dele. Eu creio na autoridade dele, eu creio na identidade divina, na pessoa dele, na natureza divina e humana de Cristo. Sim, irmão? Sim, sim. O irmão Rafael está dizendo aqui, para sermos verdadeiramente crentes, salvos, nós temos que confessar os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Sim, sem dúvida. Esses 3 ofícios de Cristo revelam a sua natureza humana e divina ao mesmo tempo, né? Então, Jesus ele estava pregando o Evangelho. Olha lá em Lucas capítulo 20, verso 1, que é o texto correlato a esse que nós estamos lendo, né? Lucas narrando esse texto, narrando esse episódio da vida de Cristo, ele diz: e aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, né? Sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Então, esses 3 grupos ali agindo, né? Os sacerdotes, principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Jesus estava pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, anunciando o Evangelho, né, as boas novas da salvação aos que ali estavam, né? O questionamento dos principais sacerdotes e dos anciãos, né, os líderes do Sinédrio, sobre com que autoridade Jesus fazia estas coisas, isto é, não só, mas principalmente ensinar ali, num dos pórticos do templo, né? Jesus, quando eles falam estas coisas, né, com que autoridade você faz estas coisas, entre aspas, não é só a pregação do Evangelho, mas especialmente é a pregação do Evangelho, mas não só ela, né? Aqui nós devemos puxar um pouco a memória e lembrar aqui que estamos na última semana da vida de Jesus. Então, tudo o que estava acontecendo naquela semana, alguns comentaristas colocam todo o ministério de Jesus, mas eu prefiro pensar aqui que quando eles falam de estas coisas, eles estão falando de tudo que aconteceu desde a entrada triunfal até aquele momento. Jesus entrando em Jerusalém, o povo aclamando ele com hosanas,
Depois as crianças louvando ao Senhor Jesus, da mesma forma que os adultos. Nós vimos isso anteriormente, né? As crianças adorando o Senhor Jesus da mesma forma que os adultos adoraram, mostrando para nós que as crianças imitam os adultos. Por isso que nós adultos temos que ser bons exemplos para elas, especialmente na questão da adoração. Elas vão nos imitar. Mas aí nós vemos que eles questionam com que autoridade Jesus fazia estas coisas. Com que autoridade você recebe aclamações de hosana, tanto de adultos quanto de crianças? Com que autoridade você ensina aqui no templo? Né? Lembrando que o templo ali, o templo de Herodes, reconstruído por Herodes, ele tinha vários pórticos na lateral, várias acomodações na lateral dele. Possivelmente Jesus estava numa dessas acomodações, num desses pórticos ali, anunciando o Evangelho. E ali era lugar que somente pessoas autorizadas poderiam ensinar. Somente os escribas, somente os fariseus, somente os anciãos, os sacerdotes. Né? E Jesus não era nada disso. Então, com que autoridade ele estava fazendo estas coisas? Né? E eles vêm, então, e questionam Jesus. Né? E quem te deu essa autoridade? Eles perguntam para Jesus. A palavra autoridade aqui nesta frase, ela conota autorização, direito de ensinar e de fazer o que Jesus estava fazendo, uma credencial. Né? Quem te deu autorização para fazer o que você está fazendo? É isso que eles estão perguntando para Jesus. Né? Eles esperavam que ele dissesse que ninguém no Sinédrio havia autorizado ele, porque era o Sinédrio que daria essa autorização. Eles estavam esperando ele dizer assim, não, ninguém me autorizou. Se ele dissesse isso, ele estaria diante do povo, quebrando uma norma, mostrando-se rebelde às normas, e aí então eles teriam com o que acusar Jesus. Se Jesus dissesse, não, eu não preciso de autoridade, eu não preciso que ninguém me dê autoridade, porque eu tenho toda a autoridade. E não só autoridade, ele tem poder, né? Autoridade e poder, duas coisas que Jesus tem. Eu costumo pensar, para entender isso melhor, num guarda rodoviário, ali na serra, ou em qualquer outro lugar. Aí no outro posto passa um rádio para o posto da frente, dizendo assim, olha, segure aí, está passando um caminhão carregado a toda velocidade, segure esse caminhão aí. O guarda tem autoridade para parar no meio da pista, levantar a mão e dizer pare. Ele tem autoridade, não tem? Agora, o que é que vai fazer esse caminhão parar? A obediência, não é nem o freio. Porque se o motorista for obediente, procurar o freio e o freio acabou, já era. Né? Mas o que é que vai levá-lo a usar o freio para poder obedecer o guarda? Obediência. Ele vai ter essa disposição de obedecer. Porque ele respeita a autoridade do guarda. Ele sabe que o guarda tem autoridade para mandar ele parar. Mas e se der na cabeça dele, der uma louca nele de, não, eu não vou parar não. Vou passar por cima desse guarda. Vai virar uma bolacha. Vou passar por cima dele. O guarda tem poder para segurar o caminhão? Em Jesus, a autoridade e poder nunca se desvencilham um do outro, nunca se separam. Em Jesus, a autoridade e o poder andam sempre juntos. Por isso que ele falou para a figueira, nunca mais de ti ninguém coma fruto. O que aconteceu com a figueira no outro dia? Estava seca. Estava seca. Esse é um dos exemplos da autoridade e do poder de Jesus, né? Diante de demônios, ele ordenava e eles saíam. Diante do mar encapelado, Jesus ordenava e o mar se acalmava.
Diante de uma enfermidade, Jesus ordenava e a pessoa era curada. Ele tem a autoridade e tem o poder. Mas aí, se Jesus dissesse, não, eu faço isso por minha própria autoridade, ele estaria, aos olhos deles, segundo o entendimento deles, Jesus estaria blasfemando, porque segundo eles, Jesus estaria usurpando a glória de Deus, a autoridade de Deus, porque somente alguém autorizado pelo Sinédrio, que por sua vez representava um grupo que era autorizado, entre aspas, por Deus, para cuidar ali do templo. Então Jesus estava se autodeclarando Deus. Isso seria uma blasfêmia. E aí eles pegariam Jesus, né? Eles pegariam Jesus. Contudo, a gente deve lembrar que aqui nesse entreveiro com os principais sacerdotes e anciãos, ele não fez tal declaração, mas em outras ocasiões, ele deixou bem claro que sua autoridade lhe era inerente, ou seja, vinha dele mesmo, porque ele era Deus, ele veio da parte de Deus. Vamos conferir alguns textos? João 5,43, alguém leia para nós? João. Sim, tudo. Tudo. Então, como eu disse, alguns comentaristas entendem que são todas as obras de Cristo realizadas no seu ministério. Outros veem a última semana, né? Outros incluem a purificação do templo. Eu prefiro pensar ali, né, do domingo, né, da entrada triunfal para cá, né? Sim. Pode ser. Então, João 5,43. Alguém lê, por favor. Olha só. Jesus acusa severamente aqui os fariseus. Olha só, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Mas se vier qualquer um aí dizendo qualquer coisa, vocês receberão. Né? João 7,28. Isso. Bem, aqui nós devemos tomar muito cuidado com esse verso, porque quando Jesus fala que eu não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, não quer dizer que Jesus veio obrigado, Deus empurrou Jesus lá do céu, então você vai e pronto, acabou. Não. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não falo por mim mesmo, eu falo com a autoridade que Deus me deu. Eu tenho a mesma autoridade do Pai. Eu tenho a mesma autoridade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, né? Porque em todo tempo Jesus foi obediente ao Pai. E em momento algum ele se rebelou contra Deus. O que ele está deixando bem claro aqui é o seguinte: foi a vontade de Deus que eu viesse ao mundo. E eu fiz a vontade do meu Pai. Eu obedeci a meu Pai. E eu estou aqui com a autoridade dele. É pela autoridade dele. João 8,42. Isso. Então, está claro aí no texto, né? Jesus dizendo: eu vim da parte de meu Pai, Ele que me enviou, né? Então eu falo na autoridade de meu Pai. Fui enviado por meu Pai, né? E o texto clássico, né, que todos nós sabemos, Mateus 28, 18, quando Jesus diz:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus sempre falou com autoridade divina, porque Ele é Deus. E é justamente essa autoridade que eles estavam questionando. Estavam questionando a autoridade de Deus, que estava em Jesus. Por isso que é impossível alguém crer em Deus se não crer em Jesus. Por isso que é impossível alguém dizer o seguinte: eu sou um servo de Deus, eu creio em Deus, mas Jesus eu não, para mim ele foi só um grande profeta. As testemunhas de Jeová são um exemplo disso. Eles creem em alguém que eles acham que é o Deus Pai, né? Acham que é o Deus da Bíblia, Deus do Antigo Testamento, mas negam veementemente a divindade de Jesus, negam veementemente a natureza divina de Cristo e a sua obra salvífica. Então, Jesus falou: se eu não recebo a Cristo, como que eu vou receber o Pai? Né? Quem vê a Cristo, vê o Pai. Quem recebe a Cristo, recebe ao Pai. Né? Versículo 24 e 25, parte A. Né? Realçar aqui, está ainda a incredulidade deles. Jesus ainda realça a incredulidade desses homens. Né? Jesus não estava evadindo-se da pergunta deles, quando ele diz assim: eu também vos farei uma pergunta. Jesus não estava escapando, se esquivando. Ele não estava evitando. Pelo contrário, era uma prática rabínica responder a uma pergunta com uma pergunta semelhante, a fim de iniciar um diálogo, a fim de forçar o pensamento, forçar o raciocínio. Né? Era um estilo dos rabinos. E Jesus ali usou o estilo dos rabinos, até mesmo já mostrando para eles: eu tenho autoridade maior do que a de vocês. Né? Eu também sou um mestre, eu também sou um rabino. Né? Aliás, ele foi chamado assim, né? Rabi, ou Raboni, né? Que significa mestre. Né? Oi? Não, Aristóteles fazia diferente. Aristóteles não, acho que era Platão, né? A maiêutica era diferente. No diálogo, ele desconstruía totalmente o argumento do outro, mostrava que o outro não sabia nada. Aí, quando o outro estava totalmente arrasado, ele começava então a ensinar. Né? A maiêutica é isso. Não tem nada a ver aqui com o que Jesus fez. Né? Mas aí o que o Senhor Jesus fez? Ele pegou e os levou ao batismo de João. E aí ele faz a seguinte pergunta para eles: de onde era o batismo de João? Né? A autoridade com que João batizava. Ele batizava com autoridade vinda do céu ou autoridade vinda dos homens? É a pergunta que Jesus, né, faz a eles ali. Né? E ao levá-los de volta para o ministério de João Batista, o qual havia preparado o caminho de Jesus, né? João Batista era o precursor, era aquele que havia preparado o caminho de Jesus. Jesus estava lhes mostrando que João já havia declarado com que autoridade Jesus haveria de agir, a saber, a autoridade de Deus. Lembra que João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Né? E João Batista outra vez disse: virá aquele que é maior do que eu, o qual eu não sou digno sequer de levar as sandálias. Né? Outra vez João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. O tempo todo João Batista apontou para Jesus. Né? João Batista apenas foi alguém preparando a chegada, preparando o caminho de Jesus, né? Para a chegada de Jesus. E quando João Batista fez isso, eles não creram em João Batista. Eles não creram em João Batista. Eles mesmos vão dizer isso aqui, né? Na hora que eles estão ali questionando ou falando um para o outro ali, aí eles chegam a essa conclusão, né? Contudo, como Jesus mesmo dissera aos escribas e fariseus, lá em João 8,14, Jesus disse o seguinte:
Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Jesus deixa bem claro, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Mas vocês não reconhecem isso. Vocês não reconhecem isso. Ele não precisava de ninguém autenticando a sua autoridade, porque ele é o próprio Deus encarnado. Ele não precisava. Ele não precisava de que ninguém autenticasse, né? Embora João agiu, né? João atuou ali, preparando a chegada de Jesus, né? A pergunta que eles fizeram a Jesus era uma pergunta maliciosa e capciosa. A típica casquinha de banana, para fazer a pessoa escorregar e cair, né? Eles eram inescrupulosos. Não era uma pergunta que partia de corações que estavam procurando entender, procurando conhecer as coisas de Deus. Não eram corações sedentos, querendo conhecer a Jesus. Senhor, como aquela pergunta que André mesmo que fez a pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Na Filipe. Aí Jesus fala: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ali era Filipe, querendo: Senhor, eu quero me aprofundar nessa maravilha, nesse mistério, né? Não era da mesma forma. A pergunta deles aqui não era como a de Nicodemos, quando foi ter com Jesus na calada da noite. E quando Jesus começou então a mostrar a Nicodemos o que é que realmente ele precisava. Quando ele fala do novo nascimento, aí Nicodemos fica ainda mais... Ele quer conhecer, ele quer saber. A mulher samaritana na beira do poço. Se você soubesse quem é que fala contigo, você pediria e ele te daria a água da vida. E você nunca mais teria sede. Senhor, então me dá essa água. Ele mexe com a curiosidade dela, e aquela mulher quer algo mais, quer conhecer a Cristo. Eles não, esses fariseus e anciãos aqui não. Eles queriam apenas algo para deporem contra o Senhor Jesus, para jogarem contra o Senhor Jesus, né? Eram homens incrédulos, né? Não era uma pergunta de corações que estavam buscando a verdade por estarem sedentos e reconhecendo a carência que tinham dela, mas era a pergunta de homens perversos e incrédulos que queriam apenas armar uma cilada para terem do que acusar o Senhor Jesus. Agora preste atenção nisso, nosso Senhor Jesus não tem satisfação a dar a nenhum ímpio, e nem mesmo àqueles que se rendem a Ele. Nem mesmo a nós, que nos rendemos a Cristo Jesus, e somos servos dEle, e cremos nele, e o amamos, Jesus não tem obrigação nenhuma de dar alguma satisfação, porque Ele fez isso ou porque Ele faz aquilo. Ele não tem obrigação nenhuma para com ser humano algum. Mesmo aqueles que já são seus servos, que o amam, Ele não tem obrigação nenhuma de explicar nada. Nós não podemos questionar a autoridade de Cristo. Nós até podemos questionar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na tentativa de entendermos o porquê ou para que elas estão acontecendo. Mas nós não temos o direito de questionar a autoridade de Jesus. Aliás, alguém que questiona a autoridade de Jesus está dando provas de que não é crente. E se não é crente, não é salvo. Uma das principais marcas do verdadeiro crente é a submissão à autoridade de Cristo. E submeter-se à autoridade de Cristo significa até mesmo quando a gente não está entendendo o porquê estão acontecendo certas coisas na nossa vida,
E nós sabemos que não foi culpa nossa, não foi um erro que cometemos, mas são aquelas coisas que vêm sobre nós. Mas a gente sabe que Deus, o nosso Senhor Jesus, está no comando. Ele está no controle. Ele está no controle. E é isso que importa. E as coisas estão acontecendo do jeito que elas deveriam acontecer. Porque foi assim que Deus as planejou. E o verdadeiro crente, ele se mostra nessa hora. Não sei o que de mal ou bem é revelado a mim, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, e guardará o meu tesouro até o dia final, como diz aquele hino que nós cantamos. Vamos lá, versículo 25, parte B e 26. Além de incrédulos, eles eram desonestos. Eles caíram na própria cilada que eles armaram para Jesus, eles caíram. Se dissessem, como eles discorriam entre si, se dissermos, do céu, não, a autoridade que João Batista realizava o batismo dele, é a autoridade que veio do céu. Jesus então nos dirá, então por que não acreditastes nele? Por que vocês não o receberam? E aí e se a gente disser, não, a autoridade de João Batista era dos homens, era coisa de homem, coisa dele, João Batista que inventou esse negócio. Eles sabiam que vários peregrinos que estavam ali em Jerusalém naqueles dias, eram galileus, eram homens que andaram com João Batista, e que reconheciam João Batista como profeta. Aliás, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Apesar de João Batista estar no Novo Testamento, mas essa separação de Antigo e Novo Testamento é coisa que os editores da Bíblia fizeram para facilitar para a gente aqui, e acabou complicando, porque é um testamento só. O último profeta da era dos profetas é João Batista. E aí vem o Senhor Jesus. Mas eles reconheceram João Batista como profeta. Então, se eles dissessem, se os homens aqui dissessem, João Batista realizava esses milagres, ou realizava, aliás, ele não realizou milagre nenhum, João Batista não realizou nenhum milagre. Se João Batista realizava o batismo, pela autoridade dos homens, é coisa dele, ele que inventou isso aí mesmo, a autoridade dele. Eles, os anciãos aqui e os sacerdotes, sabiam que o povo poderia se levantar contra eles e apedrejá-los. Mesmo eles sendo autoridades, eles poderiam ser apedrejados, porque quem estaria blasfemando então, agora era eles. Eles seriam acusados de blasfêmia pelo povo. E poderiam ser acusados de blasfêmia pelo povo, porque eles estavam dizendo que João Batista, um profeta, reconhecidamente um profeta de Deus, estava dizendo que ele fazia aquelas coisas pela sua própria autoridade. Então eles estariam dizendo que João Batista estava cometendo uma blasfêmia, quando na verdade o povo ia dizer assim, não, quem está falando blasfêmia são vocês, os principais sacerdotes e anciãos, são vocês que estão blasfemando. Então, pecado de blasfêmia naquela época era punido com apedrejamento. Por isso que eles falam, é para temer o povo. Era para jogar o povo contra eles. E aí então, na desonestidade deles, o que eles respondem? Não sabemos, mas eles sabiam a resposta. Eles sabiam a resposta. E eles sabiam que a resposta era na autoridade de Deus, na autoridade dos céus. Mas se eles dissessem isso, Jesus diria para eles, então vocês estão confirmando a incredulidade de vocês. Porque vocês, sabendo que João Batista falava em nome de Deus, vocês não creram nele. E mais ainda, ao entenderem que ao dizerem que João Batista batizava com a autoridade dos céus, a autoridade de Deus, lembrando que João Batista era o precursor do Senhor Jesus, eles estariam dizendo o seguinte: além de não crermos em João Batista,
porque somos desobedientes, também nós não cremos no Senhor como Messias, porque João Batista diz que o Senhor é o Messias. João Batista era o precursor do Messias. E se nós não cremos no precursor, também não estamos crendo no Messias. E assim, publicamente, eles estariam admitindo que eles eram incrédulos. Que eles eram incrédulos. E aí foi mais fácil dizer, nós não sabemos. Mas eles são desonestos. São desonestos. São mentirosos. E aí a resposta de Jesus, apesar depois dele contar 3 parábolas, é que cada uma dessas 3 parábolas é uma pancada nesses grupos, né, nos fariseus, nos sacerdotes, nos anciãos, é uma pancada. Cada uma dessas aqui nós vamos ver, é uma reprimenda, é uma condenação a cada um deles. Mas a resposta de Jesus aqui não podia ser outra. Nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Vou responder. Vocês já sabem a resposta. Vocês sabem a resposta. Vocês é que não admitem. Vocês é que não querem dar o braço a torcer. Vocês que não querem admitir. Mas vocês já sabem a resposta. Sabe, irmãos, esse texto aqui é muito profundo. Especialmente pelo fato de que os ímpios, aqueles que não creem em Cristo, ainda que eles não conheçam a Cristo, mas eles, ao negarem a Cristo, eles sabem que eles estão negando alguém que não é uma pessoa comum. Um testemunha de Jeová, quando nega a divindade de Cristo, ele sabe que não está negando, que está negando uma pessoa que não é comum. Por isso mesmo eles dão lá um jeitinho de dizer que Jesus não é Deus, mas Jesus é um grande profeta. Ao dizerem isso, eles estão atestando a condenação deles. Quando um espírita diz que Jesus, não, esse negócio de Deus, não, Jesus é um espírito de luz. Jesus é um espírito de luz. Eles não admitem que Jesus é apenas um ser humano. Eles dizem, não, Jesus é algo mais que um ser humano. Ele é um espírito de luz. Observe que todos aqueles que negam a Jesus, não dizem que Jesus é apenas um homem comum. Eles acabam admitindo que Jesus é algo mais do que um homem comum. Você pega, por exemplo, os muçulmanos. Jesus é o que para eles? Profeta. Não é um homem comum. Você pega, por exemplo, os liberais. Jesus é o grande mestre da moral. Ninguém que nega, a Cristo Jesus diz que ele é somente um homem. Não, ele é apenas um ser humano, espertalhão, que sabia dizer as coisas, sabia, Ele é um espertalhão. Ele é um espertalhão. Não, eles dizem que Jesus não é apenas um homem, ele é algo mais. É um homem especial, é um homem com algo mais. Alguns já dizem que nem é homem, diz que é o espírito de luz, como os espíritos, e assim por diante. E tudo isso serve para uma coisa. Quando todos estiverem diante de Cristo na glória, ali no dia do seu juízo, no juízo final, quando todos estiverem ali, quando eles disserem, mas nós não sabíamos quem o Senhor era, Jesus vai dizer assim, vocês sabiam muito bem quem eu era, quem eu sou, mas vocês não creram, vocês não me deram a glória, não me glorificaram como deveriam. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Rafael? Sim. Bem lembrado. Já que
já que estamos falando de hereges, né, os adventistas, eles falam que Jesus é o arcanjo Miguel. Observe que todos os que negam a divindade de Jesus, também negam a humanidade de Jesus. Ou veem como homem, mas algo mais do que um homem. Né? Meus irmãos, não tem como. Ou reconhecemos que Cristo é Deus, Deus homem. Porquanto há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Mas Paulo diz que ele é Deus. Não dá para negar isso. Né? Guarde esse argumento. Esse argumento é muito bom para você trabalhar com esses hereges. Né? Warren Wiersbe, comentando o versículo 27, ele diz o seguinte: há um princípio fundamental da vida cristã, segundo o qual não podemos aprender coisas novas se desobedecermos aquilo que Deus já nos ensinou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. Jesus dizendo isso, né? Os líderes religiosos haviam rejeitado a verdade pregada por João. E, portanto, Jesus não poderia lhes ensinar novas verdades. João e Jesus estavam sob a mesma autoridade. Jesus, ao dizer para eles, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eu não vou perder tempo. Se vocês não creram em João que falava de mim, por que vocês vão crer em mim? Se eu falo justamente o que João falou a meu respeito, com a mesma autoridade. O mesmo que deu autoridade a João para falar como profeta, é o mesmo que me deu autoridade para falar aqui, como filho dele. Vocês não creram em João, por que vocês vão crer agora em mim? Então eu não vou perder tempo com vocês. Aqui eu relaciono também Jesus com aquele ensinamento dele, não dar aos porcos, não dar pérola aos porcos, nem o que é santo aos cães. Meu irmão, diante de um herege, diante de um ímpio que não crê na divindade de Jesus, não gaste o seu tempo, não gaste a sua saliva tentando convencer essa pessoa. O melhor argumento que você pode usar para essa pessoa é: você quer continuar desse jeito? Continue. Mas um dia você vai se deparar com Jesus Cristo glorioso, glorificado. E eu quero ver o que você vai dizer para ele. Você pode negar Jesus agora, mas eu quero ver lá, no dia do juízo. E contigo eu não falo mais sobre esse assunto, porque eu não vou permitir que alguém desonre ao meu Senhor Jesus com tantas abobrinhas, com tanta besteira como essa que você está me dizendo. Irmãos, a gente precisa mostrar para os ímpios o quanto Jesus é importante para nós, o quanto Jesus é precioso para nós. Aplicação prática. A fé em Cristo e a submissão. A minha bateria acabou. Empresta sua folha para mim, por favor. Legal. Vai lá, deixa eu ler aqui mesmo. Minha bateria acabou. Aqui. Acho que congelou a imagem lá. Deste texto nós tiramos uma aplicação muito importante sobre a fé. Lembre-se que esse é o ponto central aqui desse trecho que nós estamos estudando. Lembre-se da figueira, que simbolizava Israel com uma religião toda cheia de pompa, cheia de folhas, cheia de aparência, mas vazia de frutos. Lembre-se disso. A lição que tiramos aqui é: a fé em Cristo e a submissão à sua autoridade não dependem de fatores externos,
mas somente do testemunho do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus no coração dos homens. Mais elementos, mais evidências que esses homens tiveram da autoridade de Jesus e não creram nele. O que importa é a evidência do Espírito Santo no coração da pessoa. Uma religião cheia de pompas e adornos não é capaz de transformar o coração do homem, mas o homem cujo coração foi transformado pelo Espírito Santo haverá de zelar por sua religião como expressão de sua comunhão com Deus e fé em Cristo. Lembre-se que Tiago fala da verdadeira religião. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então esse papinho miserável aí dos desigrejados, dizendo que eu me libertei da religião, eu me libertei da religiosidade. Só, meus irmãos, a Bíblia, Deus não é contra a religião não, tá? A verdadeira. E a verdadeira religião é essa. Olhar para o necessitado e olhar para o meu coração para andar de forma pura diante de Deus. Tá? Para a nossa reflexão aí, você tem provado essa transformação promovida pelo Espírito Santo, aplicando a palavra ao seu coração e caráter? Olha, você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser, você pode ter uma religião ou uma atividade religiosa toda cheia de pompa à vista de todos, mas se a palavra de Deus, você pode ler a Bíblia 2, 3 vezes por ano, ler a Bíblia inteira 2, 3 vezes por ano, mas se ela não está transformando o seu coração, tem algo muito errado acontecendo. Jesus, orando por nós, lá em João 17, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 19, o Salmo 119, nos mostra que é a palavra de Deus que transforma o nosso coração. O contato que a gente tem tido com a palavra de Deus tem transformado a nossa vida? Temos sido pessoas que confiam mais em Cristo? Você confia em Cristo hoje mais do que ontem? A sua luta contra o pecado, você tem tido mais consciência do seu pecado hoje, por causa do contato que você tem com a palavra de Deus, do que antes? Você se vê como um pecador que precisa desesperadamente da graça de Deus? Ou você está aí decorando versículos e mais versículos, mas isso aqui não transforma a sua vida? Nós precisamos, à medida que estudarmos a palavra de Deus, clamarmos ao Espírito Santo que transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, porque diante da palavra de Deus, nós continuarmos do mesmo jeito que éramos, há alguma coisa muito errada acontecendo. Ou nós não estamos compreendendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo não está aplicando a palavra em nosso coração, ou, apesar do Espírito Santo estar chamando-nos para uma vida de santidade, nós estamos cerrando os nossos ouvidos, dando as costas a Ele. Isso também é uma forma de negar a autoridade de Jesus. Que nós não cometamos tamanha iniquidade. Esses homens, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, eram homens que estavam acostumados. E muitos deles tinham de cor a lei.
Mas por que eles não foram transformados diante do Senhor Jesus? Porque eles não admitiram que eles eram pecadores. E nem clamaram para que Jesus lhes desse do seu Santo Espírito para transformar os seus corações. Que Deus nos livre de tamanha tragédia e que tenhamos o nosso coração transformado e moldado pela palavra de Deus para a glória dele. Amém.